Bom, então esse aqui vai ser o meu primeiro vídeo oficial mesmo, que eu vou estar lançando no meu canal, na minha página, com uma abertura aí que eu fiz nas coxas aí. Também não sou profissional em edição, tudo que eu faço é eu sozinho ali mesmo, sem equipe por trás, sem contratar ninguém. Bom, eu senti um pouco a necessidade de divulgar alguns vídeos falando a respeito principalmente dos assuntos que eu coloco nos meus stories, né? Que às vezes acaba ficando muito extenso e eu acabo querendo complementar e não consigo, né? Porque fica 50 stories e as pessoas geralmente não tem muito saco pra isso daí, né? Ficar acompanhando story, ficar, né, 300 stories ali no mesmo assunto, acaba ficando chato até pra mim. Porque vai lá, pega a resposta da pessoa e manda, coloca de novo. Bom, eu vou iniciar esse vídeo falando primeiro um pouco da minha história ali na Senda, né? Como começou, como que se deu início ao RL Ceremony. Bom, para a maioria das pessoas, né? Todo bom machista, bruxo, feiticeiro, a maioria começou ali dentro da igreja, a família era crente, né? E tudo mais. E a minha história não foi diferente não, cara. Né? Eu vou fazendo esses vídeos, depois eu vou complementando com outros a respeito dos assuntos que eu já trouxe, né? Que eu acho também que renderia boas respostas também, né? Até porque são dúvidas bem comuns para quem começa na magia, né? No ocultismo, mas não tem um norte, não tem uma direção, por assim dizer, né? Eu espero futuramente conseguir fazer umas qualidades de vídeo melhor, tá? Eu tô fazendo tudo meio improvisadão mesmo, foda-se. E a luz também não tá muito bacana aqui no ponto onde eu tô. O áudio também, quando é gravado assim, sem um microfone bom, que fica um negócio meio paeiro assim, sabe? Mas eu vou tentar melhorar isso aí. Enfim, eu comecei lá nos meados de alguns anos atrás. E, cara, há 6, 7 anos atrás aí eu era reteté da igreja, sapatinho de fogo, labachúria te canta lamanais o glória, te calatiova lamanais. E eu garanto que a minha frustração é a mesma de todos vocês que vai estar me acompanhando aí, né? Você acaba tentando fazer tudo que tá lá naquele grimório cristão chamado de Bíblia, só que diferente do grimório que lá não funciona. Enfim, hoje não é vídeo para blasfemar, ainda. Mas eu fiquei bons anos lá, né? Boas décadas lá, tudo mais e congregando, fazendo tudo que se manda naquele campo de Auschwitz cristão lá. Eu falo isso porque, cara, vai tentar aí contra as ideias dele pra ver o que não acontece. Você leva todo um. Você é excluído basicamente, só que de uma forma bem bonitinha, né? Enfim, eu seguia também tudo mais. A minha história começou lá, sendo berço cristão, não é cristão. Só que vai chegando um determinado momento que você começa a se perguntar por que todo mundo em volta ali tá dando certo, né? Entre aspas, assim, dando certo. E você que tá fazendo tudo certo ali, ajudando, pregando, não tá tendo a mesma sorte. Até que até lá também eu comi o pão que os quiumba amassavam com os dois pés. E só que de uma forma assim um pouco mais desgracenta, por assim dizer, né? E cara, a gente cresce com aquele negócio que foi escrito assim, vou colocar esse negocinho aqui, que não se deve questionar e quem questionou caiu do céu lá, né? E foi a terça parte dos anjos, tudo por causa de, né?
Uma das coisas é o questionamento. Por que eu não posso questionar, não tenho essa liberdade? Então o livre-arbítrio já não existe. Começou por aí, mais ou menos, né? Deixa eu virar um pouco aqui, ver se a luz pega mais bonitinho aqui. Eu gosto dessas artes visual assim, um pouco mais... Olha a sombra aqui, né? Que bosta. Enfim. Eu comecei a questionar, né? Todo mundo sabe que lá dentro todo mundo tem medo de fazer essas coisas, né? Você vai questionar, você tem um lugarzinho na quinta, né? Dos infernos. E, cara, mas só que chega uma hora que não dá, cara. Tem uma hora que realmente você fala, pô, o que tá acontecendo? Não, sério, agora vamos parar, vou questionar assim. Vou ter consequência? Mais consequência? Não vai fazer muita diferença do quadro que eu tô hoje, não. E eu comecei a fazer tudo que não era para fazer, blasfemar, e tudo mais que se tem direito. Enfim, eu fui pro mundo, vamos dizer assim, né? Segundo eles. E, cara, eu comecei a gostar daquilo lá, velho. Fala bem a verdade. Não era porque era um anestésico, assim, por bem dizer. Era também. Só que é as coisas assim que a gente não pode viver lá dentro, né, cara? Você poder ir pra festa, beber, dançar, e putaria toda, né? E fala, cara, isso aqui é pão, né? Por que é errado essa porra aqui, né, cara? E você começa a não entender. Só que o meu abismo, que eu tava afundado naquele tempo com muita depressão, e as coisas dando errado. Eu já tinha cabelo branco na época, hoje tem mais, mas é mais por causa de sabedoria, mas não dor de cabeça. E eu comecei a me afundar na depressão, sabe? Até alguns anos atrás aí, graças à magia, eu curei todas essas desgraceiras aí. E dia após dia adormecer e levantar, cara, era uma coisa muito ruim, sabe? Porque eu ia dormir sabendo que o dia de amanhã ia chegar de qualquer jeito. E eu ia passar por toda aquela desgraça de novo, dificuldade em todos os setores da minha vida, separação, traição, muita briga demais, desde de relacionamentos fracassados a dentro da própria família, né? E, cara, era um cenário muito comum e ainda continua sendo um cenário muito comum dentro das igrejas, só que é tudo mascarado, né? Ele sustenta toda aquela fantasia que é tudo bonitinho, tudo glória a Deus, tudo iluminado, mas a gente sabe que não é desse jeito. É um ninho de cobra, é irmão olhando para as vestes do irmão, julgando, ver se deixa ou dá o dízimo, as ofertas. Cara, é uma palhaçada que eu vou falar pra você, cara. E só que daí começou a chegar uma parte ali da minha vida que eu comecei a cansar daquilo tudo, né? Tudo dando errado, mesmo fazendo tudo certo. E eu comecei a pensar seriamente em acabar com tudo aquilo lá, dar fim na situação, dar fim na minha vida. Isso foi postado no story recentemente também, e eu falei que gostaria de fazer um vídeo falando a respeito disso tudo. Porque só nos stories não dá certo. E, cara, eu acordei numa semana e falei, vamos, mas vamos fazer mesmo? Vamos. E decidido fazer, eu tava lá, nem acho que era Toledo, cara, uma cidade aqui do Paraná, com aluguel atrasado, tudo atrasado, não tinha, nossa, cara, eu só tinha a desgraça e a fome do meu lado ali, e tudo mais que se tinha direito a coisa ruim, cara. Aí gente ligando, cobrando coisas, dinheiro. Cara, eu tava na vida assim, cara, sinceramente, olha, tava caótico. Aí eu falei assim, vamos, porém, antes de fazer isso eu quero fazer um experimento. Se eu for partir mesmo, eu quero ver como é que é. Basicamente, todo mundo tem curiosidade. E é a respeito das artes mágicas. E eu falei, vou estudar isso aqui um pouco. Vou ver o que dá pra praticar. E eu vou ver como é que é. Porque olha o tanto de terreiro aberto, olha o tanto de templo aberto aí. Não é possível que isso aqui realmente não funcione. E se funcionar, vai que funciona pra mim também. E vai que eu começo a dar um jeito em alguma coisa.
tipo assim, foi um lapso de esperança. Eu não lembro com certeza como que essa ideia veio parar na minha cabeça. Mas foi como se fosse uma coisa plantada, bem dizer ali, né? Ô, faz isso não, cara. Antes, dá uma estudada naquele bagulho lá, né? No sentido de magia, bruxaria. Vê como é que é. E eu tava decidido mesmo, era pegar uma corda, tinha uma ponte lá perto da cidade, lá com um rio, que se um boi cair lá dentro não acha mais não. Aí eu falei, beleza. Só que, tipo assim, é igual todo mundo, não tem muito por onde começar, não tem uma pessoa explicando, ó, você começa por aqui, depois você começa a ler isso aqui, depois você pratica isso aqui, aí depois você fica nisso daqui durante um tempo. Não tem um mentor, eu comecei sozinho até hoje, tô, né, eu tive o acompanhamento de um mestre ali, tudo, muito depois. E cara, é, eu sou grato a ele, inclusive, né, Rafael Ribeiro, uma pessoa muito inteligente, extremamente inteligente, que me ajudou em inúmeros sentidos da minha vida, desde a iniciação a me apontar a direção como tem que ser feita as coisas. E claro, graças a ele também, eu tô aí até hoje. Eu comecei a estudar, cara. Eu lembro que tava, acho que bem de noitão naquela época lá. E eu tava muito ruim das ideias e comecei a estudar, cara. Eu comecei a entender o processo alquímico de muita coisa. Eu lembro que, cara, era conteúdo wiccaniano ainda, cara, do povo dos Wicca, né? O significado do pentagrama, fogo, terra, água, ar, os elementos, né? Só que é uma coisa que muito fica naquilo só, né, cara? Você transmutar, fazer um fogo lá no chão, dançar em volta, não dançar em volta dele, né? Tipo uma ritualística. E cara, eu comecei a entender e falar, então, tipo assim, imagina, você nunca estudou esse negócio, nunca, tipo assim, pra você água era água de tomar um banho, fogo de tacar fogo, cozinhar, vento é vento. E tipo assim, você nunca imagina que isso daí tem um poder, dá pra você pegar isso daí, manipular esses elementos para trazer uma coisa dentro da sua realidade. Eu comecei a falar, cara, como assim? E tipo assim, aquilo lá começou, tipo assim, foi na curiosidade. E quanto mais eu lia, mais curioso eu ficava. E cada elemento ali, ele mexe com uma determinada área da sua vida e das coisas. Ar, ele vai ter ali o poder de mover, trazer, levar situações. O fogo ele transmuta, a água ela forma, ajuda a formar, cara, e assim por diante, entendeu? E é uma coisa assim que eu comecei a me perguntar, como que as pessoas não comentam disso daí? Como que você não escuta as outras pessoas falando por aí? Porque, cara, se hoje em dia você vai na rua, você escuta falar de TikTok, fofoca, política, principalmente política. Olha, eu não aguento mais ouvir falar de política, cara. Pra mim, dane-se, direita, esquerda, centro, foda-se. Cara, nunca mudou minha vida esse negócio aí. Nunca, nunca um político de esquerda ou direita veio bater na minha porta e me oferecer ou perguntar alguma coisa. Eu sempre me fudi pra conseguir as coisas. E continua assim. Entra presidente, sai presidente, nada muda, enfim, foda-se. Militância, cara, você não vê as pessoas falando dessas coisas. E pra mim, tipo assim, é um puta assunto do caralho. Entendeu? E eu comecei a estudar aquilo lá, mano, tá ligado? E poucas semanas depois eu já tava fazendo eu mesmo as coisas ali dentro da minha casa.
sem requisito nenhum, até porque para praticar e manipular os elementos, basicamente o que? A definição de magia é isso daí, manipular os elementos conforme a sua vontade. Eu comecei a manipular os elementos, cara. E eu comecei, claro que depois deu errado, que não é só você pegar a vela e acender, incenso e acender, cara, nada disso. Tem todo um preparo primeiro, mas naquele tempo eu não tinha ninguém. E naquele tempo eu tava desesperado, minha vida, cara, eu chorava, era amargurado, a depressão me corroía, eu pesava meio quilo, cara. Não era esse gordinho saliente que eu sou hoje. Cara, enfim, o bagulho era foda, cara. Eu fumava 2, 3 maços de cigarro por dia. Cara, minha vida tava virada um zará. Aí, beleza. Aí eu comecei a comprar minhas velas, comecei a estudar o que eu tinha para estudar, para estudar, né? Porque você é um iniciante. Do nada, assim, uns dias antes de querer cometer um suicídio, você resolve estudar magia e bruxaria. Pra ver no que dá, assim, tipo, um último suspiro, tá? Um último suspiro. E, cara, deu errado, deu. Mas outras coisas deram certo, porque eu comecei a ver o que eu tava fazendo, segundo a Wicca ali, tá? Determinadas ervas ali pra você queimar, pra trazer paz. Os meus primeiros ritos, acho que durante pelo menos uns 2 anos, foi tudo pra mim, como todo praticante também. Não, mentira. Muitos querem pegar eles de volta. Enfim, foi pra paz, cara. Pra você ter um. Fala assim, não, quero paz, mano. Eu quero curar dessa depressão que tá me enterrando aqui já vivo. E claro, a bebida tava ajudando também, porque era uma garrafa de cachaça a cada 2 dias. Eu já tava virado num Exu já. Aí. Maluco. Eu comecei a sentir diferença, tipo, bem, né? Comecei a me sentir bem. Falei, cara, que da hora, mano. Mas nada consagrado, entendeu? Era tudo fazendo assim, bem amadorzão mesmo, cara. Mas tava dando certo até então. Aí eu comecei a conhecer uma galera, né? Tipo assim, comecei a pegar ranço de Deus naquele tempo. Falar, ó. Eu falei umas verdades até. Falei, cara, é o seguinte: você não me acolheu, você não me ajudou em nada. Tudo que eu pedia pra você nunca trouxe. Pedir a paz na família, na minha vida, você nunca trouxe. Muito pelo contrário, só desgraça, desgraça. Ó, o outro lado aqui tá me ajudando. O que você vai fazer agora? Cara, colocando isso tudo dentro de uma grande, enorme aspas, entendeu? Mas o sentimento era mais ou menos aquilo sim, tá? Hoje em dia eu não faço mais isso, né? Com tanta frequência. Mas hoje eu tô em paz, pelo menos ele, assim, cada um no teu canto, muito respeito, nada contra mais, né? Não com muita frequência. Mas, cara, eu entendo hoje o posicionamento de cada um dentro da espiritualidade, né? Desde Deus, né? Tetragrammaton, Adonai, Jesus, Yahvé, Yoda, Yoda, Revorê, tudo mais. A deusa que eu cultuo, a Hecate, os Exu e a porra toda. Eu entendo que cada um tem ali seu espaço dentro da espiritualidade e eu acho sim que sim deve merecer, todo mundo merecer o seu respeito. Até porque hoje eu entendo que você ser livre de verdade é você poder transitar entre as duas esferas ali, né? O bem e o mal, em paz, poder transitar essas duas árvores da vida e da morte em paz e sem ter problema nenhum com isso daí, cara. Isso pra mim foi, eu acho que dentro da espiritualidade foi a minha maior conquista, né? Claro que teve minha parte de eu ter me tirado do buraco sozinho, mas cara, você poder transitar entre as duas esferas, entre as duas árvores, transitar de um lado pro outro. Um dia ali na árvore da vida, na outra semana na árvore da morte ali. E tipo assim, você poder alcançar o favor dos dois lados, sem nenhum problema com isso daí. Cara, que vitória. Sério, mano. Porque, olha, dentro das comunidades que eu andava,
grupo da OGB principalmente. Mano, é muita demandinha, cara, sabe? Tem muito Zé Demandinha. É muita gente assim, satânica de um jeito assim que só de ouvir a palavra Deus, Jesus, tipo assim, começa a se morder de raiva. Fala, mano, isso daí não é espiritualidade não, cara. Isso aí não é desenvolvimento, né? Eu acho que isso daí é demanda, na verdade. E eu comecei a questionar isso daí também, porque eu colei muito na bota de mestres, de iniciados, de pessoas com muitos seguidores, assim, tipo o Monge Amago, o Magog principalmente, o Frater Goya, é, o Covil do Eremita lá, o Dalton. E eu comecei a ouvir o que aquelas pessoas tinham para falar, né? E não o que aquele Zé Demandinha tinha para falar. Falei, não vou seguir essa galera aí que só se dizem luciferiano, mas não pode ouvir a palavra Jesus, ou passar na frente de uma igreja que vai começar a blasfemar, que se transforma, fica tipo assim, que esse jovem místico rebelde, fala, mano, isso aí não bate, a conta não bate, isso aí não é evolução espiritual de jeito nenhum. E tá, né, cara? E durante meses eu colei na galera, comecei a trocar experiência, falar da minha história, pedir ajuda também, porque eu não tinha por onde começar a estudar, né? E eu comecei a ficar farto daquela ideia do Wicca. Abraçar a árvore para resolver os problemas não me parecia muito legal, não. Falei, cara, eu quero uma coisa mais profunda, eu quero uma coisa mais séria, né? Porque afinal de contas eu entrei nisso aqui de cabeça. Ou é para ser um dos melhores, né? Ou não é para ser nada, cara. Ou eu entro aqui realmente para fazer história e mudar a minha também, ou eu nem mexia com isso daqui. E eu comecei a colar na galera assim e eles falaram, por que você não trabalha com Diamonds? Falei, como assim Diamonds? E fala assim, Goetia. Que porra é essa? Eu comecei a ler, cara. Falei, nossa, que da hora, não sabia que tinha. Mas antes disso daí, cara, eu comecei a colar muito na galera da Afro, né? Da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. E. Pô, bacana, cara. Só que, tipo assim. Eu tenho muito amor por bicho, cara, sabe? É, eu não gosto muito de ver sangue, assim, de bicho, de animal, essas coisas, sabe? E a forma com que eles têm a egrégora deles, assim, nada contra. Pô, do caralho eles, mano. Sinceramente, é um povo assim que esbanja sabedoria, conhecimento e espiritualidade, só que não foi uma coisa que eu me identifiquei. Achei muito da hora, cara. Pô, bacana. E comecei a entender muita coisa a respeito de espiritualidade com eles, também tenho muito a agradecer a eles. Mas eu não consegui, não me espelhei naquilo lá. Aí eu comecei a grudar no povo da Guete. E passou muitos meses depois, eu também comecei a entender o básico do basicão lá, da Angelical ainda. E eu comecei, ali um ano depois, ali eu já comecei a desenvolver meus próprios sigilos com as minhas mãos mesmo. Não os meus próprios, da egrégora, né? Pegar o papel, fazer tudo, e vendo o que dá e persistir naquilo. Até que eu encontrei os material do Dalto, o canal do Dalto. Saí daquela cidade lá que tava me levando. A cidade não, eu que tava me levando pro buraco naquela cidade. E comecei a ter novos hábitos, já estava me sentindo razoavelmente melhor. Já tinha conhecido meu mestre, ele já tinha me ajudado em muita coisa. Então comecei. Aí os caminhos se descruzaram, eu fui para um lado, comecei por outros tipos de projetos de vida em outras empresas.
E isso mudou diversas vezes. Eu comecei a estudar outras coisas, além do ocultismo, né? A minha formação pessoal, né? Fazer cursos e tudo mais. E, cara, eu comecei a aprender. Claro que isso vai muito da vontade da pessoa também. Você tem que ter vontade também. Você não pode esperar tudo na mão dos outros. Você também tem que acordar, levantar, estudar. E eu fazia tudo isso daí, cara. Depois de um. Eu saí do trabalho, naquela época eu tava trabalhando numa determinada empresa e voltava para o almoço, comia assistindo os vídeos do Dalton, as lives, os conteúdos que ele passava e papirava em cima daquilo lá. E voltava, no final do expediente eu voltava e continuava. Todo dia, todo dia, todo dia. Aí, cara, eu fui fabricando minhas coisas sozinho com a minha mão. Segundo eu não tinha dinheiro naquela época para comprar um Grimório, então era de PDF. Baixava o que dava para baixar, imprimia o que dava para imprimir, lia lá o que dava para ler e fiz a minha primeira baqueta. Eu lembro que eu acordei, era um dia de Mercúrio, lua nova, pá cheia, e eu tinha que pegar um galho de uma amendoeira. Acho que era 2 horas da manhã isso daí. Primeira hora de Mercúrio. E cara, eu acho que eu tenho aquela adaga até hoje. Era uma adaga, um punhalzinho que eu tinha ganhado de presente. Cara, um negócio bem vagabundo mesmo assim, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha ganhado de presente, cara. Eu não tinha nem a minha, eu não tinha nem dinheiro pra comprar o meu. E isso aqui, cara, era o meu punhal. O cabo é de borracha ainda. E eu lembro que naquela firma lá tinha um esmeril. Eu peguei e arretei a lâmina pra parecer um punhal. Eu ganhei de presente. Cara, que nostalgia. Nossa, olha, quanto tempo já, velho. Olha, lembrança. E foi, cara, foi meu primeiro punhal angelical, cara, pra magia angelical. Eu acho que eu chamei no tempo Rafael primeiro. E deu certo, tá? E o meu primeiro. O meu primeiro. A minha primeira baqueta da arte, cara. Que eu falei que eu tinha acordado de madrugada pra ir colher. Da amendoeira, que não podia ter 1 ano de idade, segundo as clavículas lá. Eu acordei e fui atrás, cara. Tá aqui, ó. Foi essa daqui que eu criei. Um dia e hora de Mercúrio. Aqui tinha um cristal, mas ele caiu. Bem improvisadão mesmo. E eu fiz, cara, com as minhas próprias mãos. Nossa, eu lembro até hoje, cara. Eu peguei, coloquei uma mesinha num quartinho lá. Peguei, não lembro que tinta que era. E era um negócio para proteger aqui, esse preto aqui, né? E a tinta amarela, a Aglaon Tetragrammaton. Foi minha primeira baqueta, cara. Eu fiz com as minhas próprias mãos. Um dia e hora de Mercúrio. Lembro até, eu deixei uns 3 dias secando no telhado. Porque o negócio parecia que ia desfarelar, cara. Mas não esfarelou. Aí eu arrumei uma outra da Umbra Philacterum, do Ian de França. E a baquetona bem massa, bem da hora mesmo. Tá ali, ó, só que agora eu não vou pegar não. Essa aqui ia ser a segunda. Só que eu não terminei ela. Nunca terminei ela. Mas uma hora eu vou pegar e vou terminar. Eu acho que essa aqui era... Não lembro mais a história dessa aqui direito.
Aí depois conheci a deusa, tudo mais. E outro punhal que eu ganhei de presente e consagrei. Daí um punhalzão mais massa mesmo, mais filézão mesmo, original. Esse aqui eu ganhei de um grande amigo meu, Guilherme, e consagrei. Eu utilizo hoje com a deusa Hecate. Eu acho que. Ah, eu tenho um outro ali ainda também, uma espada improvisada. Que eu fiz pra magia angelical também, eu sempre uso. Consagrado também em óleo de mercúrio. Aí tipo, quando você vai fazendo as coisas com as suas próprias mãos, dá um orgulho, sabe? Bate até uma nostalgia, cara. Porque você deposita energia naquele. Você não levanta com propósito. Na verdade, eu nem levantei aquele dia, eu fiquei acordadão direto. Esperei a hora e fui. E, cara, daquele tempo aí eu fui só continuando, evoluindo, cara. Fui correndo atrás dessas gente, fui baixando o conteúdo delas, tudo mais. E estudando, cara. Fui fazendo meus primeiros banimentos. E o meu oráculo. Meu primeiro oráculo eu tenho ele até hoje, cara. Eu tenho ele até hoje. Meu tarô de White. Esse aqui foi meu primeiro, eu tenho ele até hoje. Faz anos já. E eu lembro que quando eu comprei ele e consagrei tudo mais, eu só descobri BO a meu respeito. Tipo assim, ele cumpriu o papel dele bem direitinho, cara. Só me mostrou desgraça. Porque eu tava carregado, que eu tinha. Claro, isso foi acompanhado do meu mestre naquele tempo lá, né? E ele tinha me revelado muitas coisas, principalmente karma, doenças kármicas, desgraceira kármica. Terríveis, 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 cara. E deu B.O. pra arrumar aquilo lá. Eu sozinho não teria acontecido. Eu sou muito grato a ele. Peço muito que a espiritualidade abençoe ele profundamente, sabe? Frater Rafael Ribeiro. Ele foi uma pessoa muito importante na minha vida. Pessoa muito, uma índole muito boa, muito inteligente. Nossa, eu quero que seja retribuído 100 vezes mais do que ele me ajudou, cara, porque ele foi uma peça fundamental na minha vida ali, principalmente em quebrar essa desgraceira kármica que estava me acompanhando. Em muito dos ritos de início que deu errado e eu não sabia. Ele me ensinou a ler isso aqui, eu fui lendo e daí depois em diante eu também fui resolvendo as coisas sozinho depois, né? E claro, travei muita guerra mágica também, assim, contra obsessores, eguns, quiumbas, que eu acho que não estava muito feliz com o novo rumo que eu levei, né? Com a nova decisão que eu tomei. Era todo dia, cara. Você terminava ali um ritual angelical enoquiano, Rafael, Micael, Gabriel. No outro dia já tinha encosto chegando, já tinha egum, já tinha obsessor. Até uma hora que eu falei, cara, o que tá acontecendo com vocês também, cara? Não é possível que vai ser igual a igreja lá, quando eu ia na igreja. Você vai, pede as coisas pra Deus, depois se fode. Nunca dá certo. Aí não era isso daí, cara. Não era. Eles tentaram explicar, não sei como é que eles não perderam a paciência comigo e me deram um comidão de rabo. Um raio no meio da cara pra me aprender a virar a gente, respeitar as hostes celestiais. E sou grato a eles também por ter muita paciência, ter tido muita paciência comigo, porque eu comecei a ficar puto naquele tempo. Porra, mano, parece que tudo que tem a ver com Deus não dá certo. Aí ele falou, não, o que tá acontecendo é o seguinte, tem coisa que nós pode resolver. Mas por quê? Não é um poder que não tem nada no universo, na existência que possa contra vocês. Não existe nada que vocês não possam fazer. Vocês não tem. Não é bem assim. Tem realmente, mas tem coisa que não é do nosso critério mexer com isso daí. Por exemplo, era a dívida kármica de vidas passadas. Foi de vida passada que eu tinha cagado pau, tinha feito muita maldade, né?
acordos com entidades treváticas, né? E que basicamente o que? Que essas criaturas veio cobrar, né? E foi explicado que na vida passada eu também era um bruxo, só que fazia muita maldade, né? Assim, mexia com um bagulho ruim, assim, de matar e tudo mais. E isso daí vai te acompanhar. Se você tem esse histórico aí, cara, me desculpa. Não adianta correr pra anjo, nem arcanjo, nem daimon, que eles não vão dar jeito, não. Foi a deusa, foi a Hecate que me livrou dessa barra. Sou muito grato a ela também. Dos demais até que dava certo, né? Expulsar e tudo mais. Só que de coisa kármica comigo ali não tinha muito o que fazer, cara. Mas no final deu tudo certo. Com muita dor de cabeça, cara. Foi um longo ano, cara. Resolvendo esse BO aí. Cara, e eu não parei de estudar. Eu na verdade adequei a teologia com o ocultismo. Eu peguei assim, o que um fala, o que a Bíblia fala e o que é verdade dentro do ocultismo. Porque uma coisa é o que a Bíblia fala. Aí existe a verdade que não está ali escrito. Me desculpe falar, não está ali escrito. Doa quem doer. Não é verdade. É tudo mentira? Não é tudo mentira. Mas também não é. Enfim, se um dia vocês. Não acho que não é nem para me falar isso daí, enfim. E existe a verdade, que o ocultismo conta. Mas eu peguei mais para ver o contexto enoquiano, poder ver o contexto salomônico e. Como é que é a palavra? Ai, cara, os apócrifos, isso. E eu comecei a ver os apócrifos também, porque tem magia ali que fala, acho que magia de Enoch, eu não lembro direito. E eu comecei a ver, né, cara? E como eu falei, né, mais da metade, 90% dos rituais que eu realizava era para mim mesmo, para resolver minha vida, para poder estudar, para poder encontrar pessoas que me ensinassem as coisas, para encontrar mestres, professores, encontrar conteúdo, ver, tipo assim, você encontrar um caminho, o norte. E deu muito certo. E tá dando até os dias de hoje. Beleza, cara. Aí eu comecei a mexer com um negócio chamado patchwork, cara. Pra quê? Pra se fuder mesmo. E eu me fugi pra caralho, velho. Rapaz, maluco. Eu era tão fascinado por Astarô que eu comecei a trabalhar com patchwork com ele. Eu trabalhava numa firma lá que eu determinado período assim, que era de noite até de madrugada, né? Até dia cedo, até 7 horas cedo do outro dia. Eu tinha muito tempo assim para estudar e podia correr o risco de tentar alguma coisa lá dentro. E eu tinha imprimido um papel daquele de patchwork, que é o triângulo do sigilo do bicho lá. Eu comecei a fazer lá nos fundos da firma, cara. Olha a ideia. Tinha muito mato lá perto, muita madeira, assim, muito lugar escondido, assim, né? E eu comecei a testar lá, cara. E tinha muita manifestação, vulto pra tudo quanto é lado. Eu lembro que num dia eu peguei um tronco, um toco bem grande de árvore, assim. Coloquei uns fogareirinhos assim em volta pra simular chama, vela e tal. Acendi e deixei o negócio no meio lá. E eu chamei Astaro. Claro que não veio ele, veio o obsessor no lugar, depois que eu fui descobrir isso daí. No outro dia tinha maquinário caindo. Tinha maquinário caindo no chão, tinha empilhadeira caindo, tinha trator caindo. Cara, nossa, velho, virou um zaralho a firma. Mas, cara, foi uma experiência única, assim, por assim dizer. Eu aprendi muita coisa. Principalmente o que não se fazer, né? E, cara, eu
por mais que... Ah, e claro que ele começou a me perseguir depois, né? Porque eu não tinha proteção nenhuma, o patchwork não tem esse negócio de proteção. Atraí muito obsessores, abri um portal imenso para ele começar a me perseguir, montar um, um apartamento enorme, um condomínio na minha mente. E, e foi uma coisa que deu muito errado. Deu trabalho para tirar ele da minha bota também. Mas depois de muito tempo fazendo, claro, sofrendo muito na mão dele, né? Definhando mentalmente praticamente. Que, cara, olha, eu não. É a mesma coisa assim que o cara alguém implantar um chip na tua cabeça e começar a falar com você por lá. Eu não tinha paz em nenhum momento. Foi um grande longo ano com o cara na minha cabeça me perseguindo ali e fazendo o que queria com a minha mente. E depois de muito trabalho com ele, eu fui arrumar as coisas, mas deu muito trabalho. Enfim, cara, não tem muito segredo. Qualquer um pode praticar desde que trabalhe, né, para pagar suas coisas. Não faça nada que você não saiba. Não chame aquilo que você não vai saber mandar embora. Não trabalhe com força que depois você não vai aguentar o baque. Aprenda banimento primeiro e o oráculo. Se afie nisso daqui, ó. Antes de você querer mexer com qualquer tipo de magia, bruxaria, feitiçaria. Aprenda a ler isso daqui, que isso daqui vai te ajudar em muita coisa. Ele vai ajudar a descobrir o seu sistema mágico que vai se adequar a você. Ele vai, tipo assim, te mostrar o que você quer fazer ali dentro da magia e da bruxaria vai dar certo. A previsão, no caso, né? Eu vou fazer um ritual para tal fim, será que vai dar certo? Isso aqui vai te responder. Qual entidade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não precisa colocar aquele negócio ridículo, anônimo e ficar se formando em perguntas anônimas em grupo de ocultismo. Toma vergonha na cara, vai estudar, vagabundo. Tanto de mago que tá se formando nessa putaria aí. A formação acadêmica dos caras. Os caras não compram um curso para estudar Frater Goy, Magog, Monja Mago, Covil. Vai lá perguntar, coloca aquele negócio anônimo ridículo e faz a pergunta. Não tem nem a coragem de colocar a cara lá. É vergonha, né? Trouxa, tem preguiça. É preguiçoso, pra mim é gente preguiçosa, cara. Olha, o ranço desse tipo de gente aí, cara. Se você quer saber alguma coisa do seu ex, sua imaturo, que geralmente é mulher, né? E seu imaturo também. Toma vergonha na sua cara, vai estudar. 40, 50, você compra um desses daqui. Quer saber alguma coisa? Paga pelo menos o seu oraculista, tá? Porque isso aqui é difícil de aprender, essa porra aqui. Toma vergonha na cara. Quer saber? Quer especular a vida dos outros? Isso aqui responde. Estuda. Mas também tem trouxa que aceita, né? Trabalhar de graça. Eu não trabalho de graça não, cara. R$100 minha consulta. Não faço por menos. Magia não é caridade. Não é caridade. Se não tem dinheiro, o problema é seu. Trabalha. Trabalha, faz um empréstimo, paga as suas artes mágicas que você quer. Não quer fazer, tem medinha, é covarde. Pelo menos paga quem teve que se fuder ali pra aprender, tá? Cara, eu me fudi para um caralho pra aprender as coisas que eu sei hoje. Eu aprendi mais fazendo as coisas e elas dando errado, tá? Do que lendo. Porque lendo você tem a teoria. E a prática? É a mesma coisa, você aprende a dirigir carro lendo? Não, cara. É a mão no volante, no guidão da moto ali, às vezes batendo, capotando, arrebentando um dente, uma perna. Aí você fica ligeiro, cara. É igual magia. Maluco, tanto que eu me fudi com isso daqui até chegar onde que eu cheguei hoje.
Hoje, graças à espiritualidade, eu ajudo outras pessoas, eu ensino outras pessoas, eu tenho a paciência. E olha, eu vou falar pra você, o quadro ocultismo hoje tá uma vergonha, cara. Tipo assim, as pessoas querem tudo de graça, não quer gastar R$ 1 com grimório, não quer acordar de madrugada pra fazer uma baqueta, cara. Não quer desembolsar 50 pra comprar um oráculo que presta, mas gasta 300, 400 na balada, no carnaval, com pinga. E depois vai na casa dos outros no final de semana, do familiar, não é capaz de tirar R$ 20, R$ 30 do bolso que foi pra levar uma caixinha de cerveja pra participar do churrasco. Aí vai comer de graça ainda, safado, safada. E o tanto esse tipo de conselho também eu dou para essas sacerdotisas que são formadas aí dentro do quartinho da casa da mãe e do pai, de Lilith, né? Sacerdotisa de Lilith, não sei o que, filha de Lilith, e esses filhos de Asmodeus também, tudo formado dentro da casa dos pais no quartinho, que o pai tá cedendo porque o vagabundo de 20 e poucos anos não tem a pachorra de levantar cedo, arrumar um trabalho e alugar a própria casa. Vou buscar um terreiro para ir pagar a tua formação lá, fazer os trabalhos do terreiro. Cara, hoje eu vou falar pra você, cara, eu não tenho mais esperança nenhuma. Enfim, eu só vim aqui para contar a história, por enquanto, né? Eu comi o pão que o diabo amassou dentro do cristianismo. Não recomendo para ninguém. Se você quer uma alternativa, vai no centro espírita, cara. É bem melhor. Porque o cristianismo é uma seita, cara. É uma puta de uma seita, tá bom? Se você não tem dinheiro, você é visto como amaldiçoado. Tipo assim, o povo lá, ele vai passar a ver você como alguém maldito, que tem uma maldição, não vai querer ficar perto de você porque acha que pega. Se você é uma pessoa que não tem dinheiro. E aquele amor que eles tanto falam é apenas entre eles. E olha lá, é igual crime organizado, sabe? Os parças, só cola com os parças ali e já era, mano. Se você for de uma outra fé, você não terá a amizade deles, você não vai ter o contato com eles e eles não vão te ajudar se você estiver se fudendo com alguma coisa. É assim que funciona o amor cristão e essa é a verdade. Segundo eles, você é obrigado a dar o dízimo, né? Senão vai lá vir um monte de gafanhoto e vai gafanhotar a tua vida. Mano, é o seguinte, cara, eu me libertei. Eu me libertei graças a Deus, né? Do cristianismo, me fudi bastante lá. Não recomendo. E, cara, eu só tenho a agradecer hoje, graças à magia, bruxaria. Eu alcancei tudo aquilo que eu quis. Principalmente aquilo que eu mais almejava no tempo, né? Muita paz, tranquilidade, sossego. Hoje sim, cara, eu posso trazer aquele meme pra minha vida, mó paz. Que eu falar hoje não me falta mais nada, mano. Eu tenho a paz, sossego, sou casado hoje com uma mulher maravilhosa também, graças à espiritualidade. Não somos dependentes de nada. Se a gente quiser começar uma nova vida, uma nova carreira em qualquer outro lugar, a gente pode pegar e vai, entendeu? Sabendo que vai dar certo. Hoje trabalhamos também num lugar muito bom, com gente que gosta da gente. E cara, foi uma reviravolta assim, da água pro vinho, literalmente, cara. Eu acho assim que eu devia ter começado mais cedo, ter estudado mais cedo, ter pensado nisso mais cedo, só que mais novo eu era muito ingênuo, né, cara? E cara, eu não me arrependo não, faria de novo, faria 50 vezes. E cara, por enquanto é isso, né? Já tá indo pra 40, 50, 1 hora de vídeo já, mano. Não sei nem como é que eu vou colocar esse negócio pra upar na página. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou tentar trazer mais vídeo futuramente, tá? Falando um vídeo curto, né? Não é 1 hora de vídeo. E cara, é isso daí, cara. Quem tiver dúvidas, perguntas aí, pode deixar no comentário. Meu número do WhatsApp também tá por ali. E basicamente é isso daí, cara. Espero que tenham gostado. Primeiro vídeo oficial mesmo do canal aí, né? Eu vou trazer bastante conteúdo, principalmente relacionado àquilo lá que eu já postei já, tanto no meu Face quanto aqui no Insta. Enfim, pessoal, um abraço aí, até outro dia. Espero que vocês tenham gostado.